A chocante atitude do milionário que queima menina mendiga de 5 anos por pedir comida. O sol batia forte nas ruas do centro de São Paulo, onde carros esportivos de luxo cortavam o trânsito. E ali, na esquina da Avenida Paulista, um espetáculo bizarro se desenrolava. Um homem de terno impecável, com um sorriso mercenário, olhava do alto de sua arrogância para uma garota endividada pela vida. Lúcia, uma menina de apenas 5 anos, com olhos grandes e cheios de esperança, se aproximou pedindo comida. Por favor. O pedido inocente e frágil ressonou. Mas a resposta do milionário foi brutal. Ele se virou, uma expressão de desprezo marcou seu rosto. E em um gesto inesperado, pegou as roupas surradas da menina, aquelas que mal a protegiam do frio cortante, e as lançou em uma fogueira improvisada, como se fossem lixo. Você não merece isso. A fumaça subia, levando os sonhos e a dignidade da menina. O povo ao redor paralisou, gritos de horror misturados a murmúrios de indignação. Alguns fotografavam, outros cobriam a boca em choque. Como alguém poderia agir assim? A crueldade instantânea tornou-se tema de conversas nas redes sociais. Nos dias seguintes, Lúcia, que havia sobrevivido a um sistema que a ignorou e a desprezou, tornou-se um símbolo. Sua imagem, uma menina pequena em pé diante das chamas, fez o coração de muitos se apertar. Ativistas começaram a lutar por justiça. Coletivas de imprensa se formaram. O milionário, por outro lado, mergulhou ainda mais fundo em sua bolha de superficialidade, cercado de assessores que tentavam apagar o incêndio de sua reputação. Mas as perguntas começaram a surgir: quem ele realmente era e o que havia dentro daquele homem por trás da fachada de sucesso, o que ele estava escondendo. Durante entrevistas, seu olhar se tornava vazio ao falar sobre o caso. Fui mal interpretado, ele dizia, mas seu estômago revirava com cada palavra. As lembranças de sua infância, marcadas por traumas e um incêndio que destruiu tudo o que amava, voltavam para atormentá-lo. Aquela menina era apenas uma sombra de seu passado distante, mas o que ele não sabia era que Lúcia carregava mais do que o peso de uma vida difícil. Um segredo ameaçava emergir, algo insuportável. Os protestos se intensificavam, mas a conexão entre os dois, aparentemente tão distantes, ficava cada vez mais forte. As notícias se espalhavam e o sentimento de revolta crescia. A cidade inteira se movia em direção a um único clamor por justiça. E quando um repórter misterioso trouxe à tona as marcas de queimadura em Lúcia, uma verdade ocultada por anos começou a emergir, igualando os destinos dos dois. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença, vamos interagir. Ouvindo as vozes energizadas da multidão, um repórter chamado Bruno se aventurou mais perto da fogueira. Seu olhar estava fixo em Lúcia. A garotinha, ainda na esquina da Avenida Paulista, cercada por ativistas e curiosos, parecia brilhar em meio ao caos. Mas, enquanto o efeito do fogo enfraquecia, ele sentiu que algo mais estava prestes a acontecer. Um estalo no ar, um aviso da vida. De repente, o barulho das sirenes de polícia ecoou pelas ruas. A multidão se dividiu, a pressão e a ansiedade cresciam. Lúcia, sozinha no centro do furor, olhou com seus olhos inocentes, buscando um porto seguro, alguém que a protegesse. Mas foi então que um homem identificado como Pedro, um ativista conhecido, se aproximou dela. Ele segurou a mão da menina e gritou: "Não tenha medo, estamos aqui." Mas o que Pedro não sabia era que o milionário, que estava no meio da agitação, também tinha uma conexão com a garotinha. Ele fez o gesto desprezível de queimar as roupas de Lúcia, mas não era só um ato de crueldade. Era um grito descontrolado contra a vida que ele Ciriliquen conseguiu aceitar. Cada pequeno incêndio era uma chama de seu próprio passado, e a verdade pulsava sob a superfície como um vulcão prestes a entrar em erupção. O olhar de Lúcia, profundamente triste, refletiu algo mais. Uma dor compartilhada, um eco de experiências que nenhum deles tinha coragem de enfrentar. Então, do meio da multidão, aconteceu algo inesperado. Uma mulher apareceu. Com um cabelo desgrenhado e roupas sujas, ela parecia uma sombra vagando entre os olhares perplexos. Era Ana, a mãe de Lúcia. A cidade silenciosa testemunhou a sua chegada. Ela correu em direção à filha, suas mãos tremendo, enquanto a dor era visível em seu rosto. "Lúcia, meu Deus, Lúcia." A confusão tomou conta, mas o que ninguém esperava era a reação do milionário. Ele parou, o corpo de tremendo, os olhos se arregalando ao reconhecer Ana. Um segundo de reconhecimento e horror.
A verdade que ele havia escondido por tanto tempo começou a se revelar. Ana, a jovem que ele havia amado, que havia desaparecido de sua vida, agora se apresentava em sua frente e o peso do passado desabou sobre ele. Você estava morta. Ele gaguejou enquanto a multidão, agora em um frenesi, ergueu as vozes. O alvoroço se transformou em gritos de incredulidade. O milionário, o homem que queimou as roupas da filha e destruiu os sonhos, era também um pai. Ele ficou paralisado, a expressão de choque misturada com uma infinidade de emoções conflitantes. Como você pôde deixar isso acontecer? A cidade parecia flutuar em um estado de tensão e a fumaça da fogueira misturava-se com a energia do momento. Lúcia olhou para a mãe, depois para o pai, confusa. O que tudo isso significava? As promessas de um futuro melhor agora estavam mergulhadas em um mar de segredos e mentiras. Desconcertante, as revelações estavam apenas começando. O que mais estava escondido? O que significava ser uma família quando a vida era feita de tantas sombras? A multidão virou um mar de expectativa e especulação, com corações batendo forte e olhares inflamados. E assim, as vidas deles se entrelaçaram de uma maneira que ninguém poderia imaginar, despertando um caos incontrolável. Mas era apenas o início. O que aconteceria a seguir? As respostas estavam mais próximas do que imaginavam, mas também perigosamente distantes. E à medida que olhares se cruzavam, o destino deles, talvez, estivesse prestes a se transformar novamente. O silêncio parou pesado sobre a multidão, um momento em que o mundo pareceu parar. Lúcia olhou de uma face para outra, confusa, enquanto o choque derretia a tensão do momento. O corpo de Ana tremia, e os olhos do milionário Rafael estavam cheios de lágrimas não derramadas, uma tempestade de emoções lutando por escapar. Mas nada poderia ter preparado todos para a revelação que se seguiu. Como você pôde deixar isso acontecer? A voz de Rafael era uma sombra do homem poderoso que costumava ser. Ele estava encolhido, desgastado, como se o peso da responsabilidade estivesse esmagando seus ombros. Ana respirou fundo, a raiva e o desespero colidindo dentro dela. Você não sabe. Você não sabe de nada. A voz dela era um grito afogado, cortando o ar pesado entre eles. O caos ao redor começou a ressoar mais forte novamente, ativistas gritando por justiça, mas o mundo deles estava em um silêncio aterrorizante. Rafael estava prestes a responder quando uma explosão de luz cortou o céu. Um carro, que parecia surgir do nada, avançou a toda velocidade em direção à multidão. Os gritos começaram antes que as pessoas tivessem tempo de reagir. Alguns correram, outros paralisados, como se o terror os tivesse aprisionado no lugar. O pânico tomou conta e a poeira se ergueu no ar ao redor da cena. Foi um evento tão inesperado que parecia uma cena de filme. O carro fez um giro brusco e parou a poucos metros de Lúcia e Ana. As portas se abriram e uma figura misteriosa saltou para fora. Uma mulher com um olhar determinado, olhos ardendo com a intensidade de quem tem algo a dizer. Saia da frente, ela gritou com uma voz que atravessava o barulho e fazia a multidão tremer. Sem hesitar, avançou em direção a Lúcia e Ana. A presença dela exalava uma mistura de força e urgência, algo que parecia prometer respostas, mas também deixava uma sombra de medo enorme. O que você está fazendo aqui? Rafael a reconheceu, seu rosto pálido como a nova realidade começava a se formar diante dele. Você não pode estar aqui. A mulher ignorou a preocupação dele. Ela se aproximou de Lúcia e a puxou para perto, oferecendo um olhar entendedor. Só veja as marcas dela, Rafael. O que você fez não será perdoado, mas eu não estou aqui para isso. O silêncio tomou conta de novo, todos na multidão prenderam a respiração, esperando pelo que viria a seguir. Você precisa saber? Ela começou, o gesto dela acrescentando peso àquelas palavras, e nesse momento novos segredos foram revelados. Você não é o pai dela, não é o pai dela. As palavras dela cortaram o ar, deixando todos em um estado de choque completo. Rafael, paralisado, pareceu perder a noção do espaço. O que encontrara como uma verdade absoluta desabou em seu peito. Lúcia, com os olhos cheios de confusão, olhou para a mãe e então para Rafael. A mulher continuou, eu sou a verdadeira mãe dela, e você a separou de mim e de quem realmente deveria protegê-la. O murmúrio da multidão aumentou, um mar de vozes indignadas e incrédulas. Mas dentro daquele caos havia uma corrente de expectativa, um clamor por respostas. Rafael olhou para Ana e o olhar dele se travou. O que você fez? Ele sussurrou, a incredulidade transformando-se em um pedido de explicação. Mas tudo estava desmoronando. O mundo que eles conheciam, a verdade que acreditaram, tudo agora era um emaranhado de mentiras. Como uma onda, o entendimento se espalhava entre a multidão. Um pai que não era um pai, uma mãe que não era uma mãe. O que mais estava escondido sob a superfície da dor e do desespero? Lúcia sentiu um nó na garganta, confusa, perdida entre os adultos que pareciam mais fracos do que ela. Mais uma vez, os olhares cruzaram e cada um deles se perguntava: quem realmente eram?
O que aconteceria a seguir? O caos iminente estava apenas começando e a verdade estava prestes a se revelar de maneiras que ninguém jamais poderia imaginar. O silêncio pairou pesado sobre a multidão, um momento em que o mundo pareceu parar. Lúcia olhou de uma face para a outra, confusa, enquanto o choque derretia a tensão do momento. O corpo de Ana tremia e os olhos de Rafael estavam cheios de lágrimas não derramadas, uma tempestade de emoções lutando por escapar. Mas nada poderia ter preparado todos para a revelação que se seguiu. Como você pôde deixar isso acontecer? A voz de Rafael era uma sombra do homem poderoso que costumava ser. Ele estava encolhido, desgastado, como se o peso da responsabilidade estivesse esmagando seus ombros. Ana respirou fundo, a raiva e o desespero colidindo dentro dela. Você não sabe. Você não sabe de nada. A voz dela era um grito afogado, cortando o ar pesado entre eles. O caos ao redor começou a ressoar mais forte novamente, ativistas gritando por justiça, mas o mundo deles estava em um silêncio aterrorizante. Rafael estava prestes a responder quando uma explosão de luz cortou o céu. Um carro, que parecia surgir do nada, avançou a toda velocidade em direção à multidão. Os gritos começaram antes que as pessoas tivessem tempo de reagir. Alguns correram, outros paralisados, como se o terror os tivesse aprisionado no lugar. O pânico tomou conta e a poeira se ergueu no ar ao redor da cena. Foi um evento tão inesperado que parecia uma cena de filme. O carro fez um giro brusco e parou a poucos metros de Lúcia e Ana. As portas se abriram e uma figura misteriosa saltou para fora, uma mulher com um olhar determinado, olhos ardendo com a intensidade de quem tem algo a dizer. Saia da frente. Ela gritou com uma voz que atravessava o barulho e fazia a multidão tremer. Sem hesitar, avançou em direção a Lúcia e Ana. A presença dela exalava uma mistura de força e urgência, algo que parecia prometer respostas, mas também deixava uma sombra de medo enorme. O que você está fazendo aqui? Rafael a reconheceu, seu rosto pálido como a nova realidade começava a se formar diante dele. Você não pode estar aqui. A mulher ignorou a preocupação dele. Ela se aproximou de Lúcia e a puxou para perto, oferecendo um olhar entendedor. Só veja as marcas dela, Rafael, o que você fez não será perdoado, mas eu não estou aqui para isso. O silêncio tomou conta de novo. Todos na multidão prenderam a respiração, esperando pelo que viria a seguir. Você precisa saber, ela começou, o gesto dela acrescentando peso àquelas palavras. E nesse momento, novos segredos foram revelados. Você não é o pai dela, não é o pai dela. As palavras dela cortaram o ar, deixando todos em um estado de choque completo. Rafael, paralisado, pareceu perder a noção do espaço. O que encontrara como uma verdade absoluta desabou em seu peito. Lúcia, com os olhos cheios de confusão, olhou para a mãe e então para Rafael. A mulher continuou: eu sou a verdadeira mãe dela, e você a separou de mim e de quem realmente deveria protegê-la. O murmúrio da multidão aumentou, um mar de vozes indignadas e incrédulas. Mas dentro daquele caos havia uma corrente de expectativa, um clamor por respostas. Rafael olhou para Ana e o olhar dele se travou. O que você fez? Ele sussurrou, a incredulidade transformando-se em um pedido de explicação. Mas tudo estava desmoronando. O mundo que eles conheciam, a verdade que acreditaram, tudo agora era um emaranhado de mentiras. Ela não é sua filha, Rafael. A mulher repetiu, sua voz cortando como uma faca. O caos na multidão estava crescendo e os murmúrios agora tomavam a forma de gritos de dúvida e confusão. E foi então que, em um último ato de desespero, Lúcia gritou: mãe, mãe. Por que isso está acontecendo? O choro dela ecoou e a multidão se calou. O peso das palavras caiu como uma bomba no ambiente. Rafael, atordoado, finalmente percebeu que o olhar de Lúcia não era só de confusão, era de dor. Uma dor que ele agora também sentia, como um gelo o envolvendo. Ana, por sua vez, derramou lágrimas, o desespero agora exposto diante de todos. Era uma cena tão intensa que ninguém ousou se mover, todo mundo preso em um momento que poderia mudar tudo. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, a mulher misteriosa puxou algo de dentro do carro. Um envelope manchado e desgastado, isso aqui vai explicar tudo. Cada detalhe do que você não sabe, a verdade que você nunca esperou ouvir, e não só sobre Lúcia. As palavras dela ecoaram, e o impacto foi tão profundo que a multidão pareceu prender a respiração. O que estava dentro daquele envelope poderia apagar ou destruir tudo o que eles acreditavam, mas essa revelação estava apenas começando. E a verdade poderia ser mais devastadora do que nunca imaginariam. O silêncio pairou pesado sobre a multidão, um momento em que o mundo parecia parar. Lúcia olhou de uma face para outra, confusa, enquanto o choque derretia a tensão do momento. O corpo de Ana tremia, e os olhos de Rafael estavam cheios de lágrimas não derramadas, uma tempestade de emoções lutando por escapar. Mas nada poderia ter preparado todos para a revelação que se seguiu.
Como você pôde deixar isso acontecer? A voz de Rafael era uma sombra do homem poderoso que costumava ser. Ele estava encolhido, desgastado, como se o peso da responsabilidade estivesse esmagando seus ombros. Ana respirou fundo, a raiva e o desespero colidindo dentro dela. Você não sabe de nada. A voz dela era um grito afogado, cortando o ar pesado entre eles. O caos ao redor começou a ressoar mais forte novamente, ativistas gritando por justiça, mas o mundo deles estava em um silêncio aterrorizante. Rafael estava prestes a responder quando uma explosão de luz cortou o céu. Um carro, que parecia surgir do nada, avançou a toda velocidade em direção à multidão. Os gritos começaram antes que as pessoas tivessem tempo de reagir. Alguns correram, outros paralisados, como se o terror os tivesse aprisionado no lugar. O pânico tomou conta e a poeira se ergueu no ar ao redor da cena. Foi um evento tão inesperado que parecia uma cena de filme. O carro fez um giro brusco e parou a poucos metros de Lúcia e Ana. As portas se abriram e uma figura misteriosa saltou para fora, uma mulher com um olhar determinado, olhos ardendo com a intensidade de quem tem algo a dizer. Saia da frente. Ela gritou com uma voz que atravessava o barulho e fazia a multidão tremer. Sem hesitar, avançou em direção a Lúcia e Ana. A presença dela exalava uma mistura de força e urgência, algo que parecia prometer respostas, mas também deixava uma sombra de medo enorme. O que você está fazendo aqui? Rafael a reconheceu, seu rosto pálido como a nova realidade começava a se formar diante dele. Você não pode estar aqui. A mulher ignorou a preocupação dele. Ela se aproximou de Lúcia e a puxou para perto, oferecendo um olhar entendedor. Só veja as marcas dela, Rafael. O que você fez não será perdoado, mas eu não estou aqui para isso. O silêncio tomou conta de novo. Todos na multidão prenderam a respiração, esperando pelo que viria a seguir. Você precisa saber? Ela começou, o gesto dela acrescentando peso àquelas palavras, e nesse momento novos segredos foram revelados. Você não é o pai dela, não é o pai dela. As palavras dela cortaram o ar, deixando todos em um estado de choque completo. Rafael, paralisado, pareceu perder a noção do espaço. O que encontrara como uma verdade absoluta desabou em seu peito. Lúcia, com os olhos cheios de confusão, olhou para a mãe e então para Rafael. A mulher continuou: eu sou a verdadeira mãe dela. E você a separou de mim? E de quem realmente deveria protegê-la? O murmúrio da multidão aumentou, um mar de vozes indignadas e incrédulas. Mas dentro daquele caos havia uma corrente de expectativa, um clamor por respostas. Rafael olhou para Ana e o olhar dele se travou. O que você fez? Ele sussurrou, a incredulidade transformando-se em um pedido de explicação. Mas tudo estava desmoronando. O mundo que eles conheciam, a verdade que acreditaram, tudo agora era um emaranhado de mentiras. Ela não é sua filha, Rafael. A mulher repetiu, sua voz cortando como uma faca. O caos na multidão estava crescendo, e os murmúrios agora tomavam a forma de gritos de dúvida e confusão. E foi então que, em um último ato de desespero, Lúcia gritou: Mãe, mãe, por que isso está acontecendo? O choro dela ecoou e a multidão se calou. O peso das palavras caiu como uma bomba no ambiente. Rafael, atordoado, finalmente percebeu que o olhar de Lúcia não era só de confusão, era de dor. Uma dor que ele agora também sentia, como um gelo o envolvendo. Ana, por sua vez, derramou lágrimas, o desespero agora exposto diante de todos. Era uma cena tão intensa que ninguém ousou se mover, todo mundo preso em um momento que poderia mudar tudo. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, a mulher misteriosa puxou algo de dentro do carro, um envelope manchado e desgastado. Isso aqui vai explicar tudo, cada detalhe do que você não sabe. A verdade que você nunca esperou ouvir, e não só sobre Lúcia. As palavras dela ecoaram, e o impacto foi tão profundo que a multidão parecia prender a respiração. O que estava dentro daquele envelope poderia apagar ou destruir tudo o que acreditavam, mas essa revelação estava apenas começando. De repente, uma figura de longe interrompeu a cena. Era um homem claramente ferido, com um olhar desesperado. Ele tinha uma expressão que irradiava dor e urgência. Parem, parem tudo isso. Ele gritou, correndo em direção à multidão. O olhar dele era voltado para a mulher que acabara de aparecer. Você não devia estar aqui. A voz dele tremia, como se cada palavra fosse um peso para ele. As bocas da multidão se abriram. O homem se aproximou, suas mãos tremendo. Ele olhou de Rafael para Ana, depois para Lúcia. Eu tenho que contar a verdade. Eu pensei que nunca teria que falar isso. O terror nos olhos dele reverberava com intensidade. Lúcia não é só uma criança perdida. Ela é parte de algo muito maior do que todos pensam. O murmúrio cresceu novamente, uma onda de curiosidade misturada com medo. Rafael parou, a expressão dele se transformando de choque para confusão. O que você está dizendo? O homem não parecia se importar e continuou. Lúcia, ela não é apenas uma garota.
Ela é a próxima herdeira de um segredo que todos nós tentamos esconder, e agora todos estão em perigo. Silêncio. O impacto das palavras dele fez com que todos na multidão se entreolhassem assustados. Que segredo poderia ser esse? O que era tão importante que mudaria tudo? O que Rafael e Ana realmente sabiam sobre Lúcia? O enigma pairava no ar e a atmosfera estava carregada de tensão. O que aconteceria a seguir? As respostas estavam mais próximas do que imaginavam, mas também perigosamente distantes. E assim, a história de Lúcia, Rafael e Ana estava prestes a tomar um rumo ainda mais sombrio e inesperado. Desculpe, mas não posso ajudar com isso. O silêncio pairou pesado sobre a multidão, um momento em que o mundo parecia parar. Lúcia olhou de uma face para outra, confusa, enquanto o choque derretia a tensão do momento. O corpo de Ana tremia, e os olhos de Rafael estavam cheios de lágrimas não derramadas, uma tempestade de emoções lutando por escapar. Mas nada poderia ter preparado todos para a revelação que se seguiu. Como você pôde deixar isso acontecer? A voz de Rafael era uma sombra do homem poderoso que costumava ser. Ele estava encolhido, desgastado, como se o peso da responsabilidade estivesse esmagando seus ombros. Ana respirou fundo, a raiva e o desespero colidindo dentro dela. Você não sabe. Você não sabe de nada. A voz dela era um grito afogado, cortando o ar pesado entre eles. O caos ao redor começou a ressoar mais forte novamente, ativistas gritando por justiça, mas o mundo deles estava em um silêncio aterrorizante. Rafael estava prestes a responder quando uma explosão de luz cortou o céu. Um carro que parecia surgir do nada avançou a toda velocidade em direção à multidão. Os gritos começaram antes que as pessoas tivessem tempo de reagir. Alguns correram, outros paralisados, como se o terror os tivesse aprisionado no lugar. O pânico tomou conta e a poeira se ergueu no ar ao redor da cena. Foi um evento tão inesperado que parecia uma cena de filme. O carro fez um giro brusco e parou a poucos metros de Lúcia e Ana. As portas se abriram e uma figura misteriosa saltou para fora, uma mulher com um olhar determinado, olhos ardendo com a intensidade de quem tem algo a dizer. Saia da frente! Ela gritou com uma voz que atravessava o barulho e fazia a multidão tremer. Sem hesitar, avançou em direção a Lúcia e Ana, sua presença exalando uma mistura de força e urgência, algo que parecia prometer respostas, mas também deixava uma sombra de medo enorme. O que você está fazendo aqui? Rafael a reconheceu, seu rosto pálido. Você não pode estar aqui. A mulher ignorou a preocupação dele. Ela se aproximou de Lúcia e a puxou para perto, oferecendo um olhar entendedor. Só veja as marcas dela, Rafael. O que você fez não será perdoado, mas eu não estou aqui para isso. O silêncio tomou conta de novo. Todos na multidão prenderam a respiração, esperando pelo que viria a seguir. Você precisa saber? Ela começou, o gesto dela acrescentando peso àquelas palavras, e nesse momento novos segredos foram revelados. Você não é o pai dela, não é o pai dela. As palavras dela cortaram o ar, deixando todos em um estado de choque completo. Rafael, paralisado, parecia perder a noção do espaço. O que encontrara como uma verdade absoluta desabou em seu peito. Lúcia, com os olhos cheios de confusão, olhou para a mãe e então para Rafael. A mulher continuou, eu sou a verdadeira mãe dela. E você a separou de mim? E de quem realmente deveria protegê-la? O murmúrio da multidão aumentou, um mar de vozes indignadas e incrédulas. Mas dentro daquele caos havia uma corrente de expectativa, um clamor por respostas. Rafael olhou para Ana e o olhar dele se travou. O que você fez? Ele sussurrou, a incredulidade transformando-se em um pedido de explicação. Mas tudo estava desmoronando. O mundo que eles conheciam, a verdade que acreditaram, tudo agora era um emaranhado de mentiras. Ela não é sua filha, Rafael. A mulher repetiu, sua voz cortando como uma faca. O caos na multidão estava crescendo, e os murmúrios agora tomavam a forma de gritos de dúvida e confusão. E foi então que, em um último ato de desespero, Lúcia gritou, mãe, mãe, por que isso está acontecendo? O choro dela ecoou e a multidão se calou. O peso das palavras caiu como uma bomba no ambiente. Rafael, atordoado, finalmente percebeu o olhar de Lúcia, a dor que ele nunca quis ver. Mas antes que alguém pudesse processar o que estava acontecendo, um som ensurdecedor explodiu. O carro que a mulher chegou estava pegando fogo, chamas laranjas dançando em direção ao céu, como se o próprio inferno estivesse se abrindo. As pessoas começaram a gritar, correndo em todas as direções. No meio do caos, um homem ferido começou a gritar. Parem, parem tudo isso! Ele corria em direção à mulher misteriosa, seu rosto transparecendo terror. Você não devia estar aqui. O desespero na voz dele reverberava entre as pessoas e Rafael e Ana olharam, totalmente confusos. Quem é você? A mulher respondeu, um tom de raiva misturada à incredulidade. Por que você se atreve a interromper? Porque Lúcia não é apenas uma criança perdida. Ela é parte de algo muito maior.
Você não sabe o que está fazendo. O homem se aproximou, suas mãos tremendo. Você precisa entender. O que está por vir vai mudar tudo. Ela é o elo que une tudo isso. E a tensão aumentou. A multidão estava confusa, mas a sensação de que uma grande tempestade estava se formando aumentava. A mulher olhou para o homem com uma mistura de desdém e raiva. Você não entende. Cada um de vocês precisa ouvir a verdade. E nesse momento, as chamas do carro começaram a se espalhar e todos perceberam que não era um acidente. Tudo acontecia em um plano maior, uma armadilha que eles não conseguiram ver. Rafael estava desesperado, as palavras da mulher ressoando em sua cabeça. Lúcia, o que você é? A multidão estava em estado de choque, a atmosfera carregada de expectativa e medo. O que mais estava escondido? O que significava ser parte de um grande jogo em que ninguém sabia as regras? O caos iminente estava apenas começando, e tudo estava prestes a ficar ainda mais feio. O silêncio pairava pesado sobre a multidão, um momento em que o mundo parecia parar. Lúcia olhou de uma face para outra, confusa, enquanto o choque derretia a tensão do momento. O corpo de Ana tremia, e os olhos de Rafael estavam cheios de lágrimas não derramadas, uma tempestade de emoções lutando por escapar. Mas nada poderia ter preparado todos para a revelação que se seguiu. Como você pôde deixar isso acontecer? A voz de Rafael era uma sombra do homem poderoso que costumava ser. Ele estava encolhido, desgastado, como se o peso da responsabilidade estivesse esmagando seus ombros. Ana respirou fundo, a raiva e o desespero colidindo dentro dela. Você não sabe de nada. A voz dela era um grito afogado, cortando o ar pesado entre eles. O caos ao redor começou a ressoar mais forte novamente, ativistas gritando por justiça, mas o mundo deles estava em um silêncio aterrorizante. Rafael estava prestes a responder quando uma explosão de luz cortou o céu. Um carro, que parecia surgir do nada, avançou a toda velocidade em direção à multidão. Os gritos começaram antes que as pessoas tivessem tempo de reagir. Alguns correram, outros paralisados, como se o terror os tivesse aprisionado no lugar. O pânico tomou conta e a poeira se ergueu no ar ao redor da cena. Foi um evento tão inesperado que parecia uma cena de filme. O carro fez um giro brusco e parou a poucos metros de Lúcia e Ana. As portas se abriram e uma figura misteriosa saltou para fora, uma mulher com um olhar determinado, olhos ardendo com a intensidade de quem tem algo a dizer. Saia da frente! Ela gritou com uma voz que atravessava o barulho e fazia a multidão tremer. Sem hesitar, avançou em direção a Lúcia e Ana, sua presença exalando uma mistura de força e urgência, algo que parecia prometer respostas, mas também deixava uma sombra de medo enorme. O que você está fazendo aqui? Rafael a reconheceu, seu rosto pálido. Você não pode estar aqui. A mulher ignorou a preocupação dele. Ela se aproximou de Lúcia e a puxou para perto, oferecendo um olhar entendedor. Só veja as marcas dela, Rafael. O que você fez não será perdoado, mas eu não estou aqui para isso. O silêncio tomou conta de novo. Todos na multidão prenderam a respiração, esperando pelo que viria a seguir. Você precisa saber. Ela começou, o gesto dela acrescentando peso àquelas palavras. E nesse momento, novos segredos foram revelados. Você não é o pai dela. Não é o pai dela. As palavras dela cortaram o ar, deixando todos em um estado de choque completo. Rafael, paralisado, parecia perder a noção do espaço. O que encontrara como uma verdade absoluta desabou em seu peito. Lúcia, com os olhos cheios de confusão, olhou para a mãe e então para Rafael. A mulher continuou: eu sou a verdadeira mãe dela. E você a separou de mim? E de quem realmente deveria protegê-la? O murmúrio da multidão aumentou, um mar de vozes indignadas e incrédulas. Mas dentro daquele caos havia uma corrente de expectativa, um clamor por respostas. Rafael olhou para Ana e o olhar dele se travou. O que você fez? Ele sussurrou, a incredulidade transformando-se em um pedido de explicação. Mas tudo estava desmoronando. O mundo que eles conheciam, a verdade que acreditaram, tudo agora era um emaranhado de mentiras. Ela não é sua filha, Rafael. A mulher repetiu, sua voz cortando como uma faca. O caos na multidão estava crescendo, e os murmúrios agora tomavam a forma de gritos de dúvida e confusão. E foi então que, em um último ato de desespero, Lúcia gritou: Mãe! Mãe, por que isso está acontecendo? O choro dela ecoou e a multidão se calou. O peso das palavras caiu como uma bomba no ambiente. Rafael, atordoado, finalmente percebeu o olhar de Lúcia. A dor que ele nunca quis ver. Mas antes que alguém pudesse processar o que estava acontecendo, um som ensurdecedor explodiu. O carro que a mulher chegou estava pegando fogo, chamas laranjas dançando em direção ao céu, como se o próprio inferno estivesse se abrindo. As pessoas começaram a gritar, correndo em todas as direções. No meio do caos, um homem ferido começou a gritar: Parem, parem tudo isso! Ele corria em direção à mulher misteriosa, seu rosto transparecendo terror. Você não devia estar aqui.
O desespero na voz dele reverberava entre as pessoas e Rafael e Ana olharam, totalmente confusos. Quem é você? A mulher respondeu, um tom de raiva misturada à incredulidade. Por que você se atreve a interromper? Porque Lúcia não é apenas uma criança perdida. Ela é parte de algo muito maior. Você não sabe o que está fazendo. O homem se aproximou, suas mãos tremendo. Você precisa entender. O que está por vir vai mudar tudo. Ela é o elo que une tudo isso. A tensão aumentou. A multidão estava confusa, mas a sensação de que uma grande tempestade estava se formando aumentava. A mulher olhou para o homem com uma mistura de desdém e raiva. Você não entende. Cada um de vocês precisa ouvir a verdade. E nesse momento, as chamas do carro começaram a se espalhar e todos perceberam que não era um acidente. Tudo estava acontecendo em um plano maior, uma armadilha que eles não conseguiram ver. Rafael estava desesperado, as palavras da mulher ressoando em sua cabeça. Lúcia, o que você é? A multidão estava em estado de choque, a atmosfera carregada de expectativa e medo. O que mais estava escondido? O que significava ser parte de um grande jogo em que ninguém sabia as regras? O caos iminente estava apenas começando e tudo estava prestes a ficar ainda mais feio. Mas foi nesse instante, sob o calor das chamas, que a boca do homem se abriu e ele declarou: Lúcia é a última de uma linhagem poderosa, e se você não a proteger, Rafael, o segredo dela pode trazer a ruína para todos nós. A multidão respirou fundo, os rostos se viraram em chamas de horror e confusão. O homem se aproximou ainda mais, sua voz sussurrando, quase um aviso. Você não só não é o pai dela, como ela também não é quem você pensa que é. O choque foi palpável. Ana, com os olhos arregalados, virou-se para Lúcia. O que isso significa, Lúcia? O menino na esquina, que até então parecia apenas uma criança sem voz, agora tornou-se o centro de toda uma tempestade. E a verdade estava prestes a desmoronar tudo, como um castelo de cartas no meio de um vendaval. O que mais estava escondido sob a superfície da dor e da desesperança? Um nó apareceu na garganta de Lúcia enquanto ela olhava para os rostos ao seu redor, sentindo o peso das expectativas e segredos. Mãe, o que você sabe? O eco da pergunta flutuou no ar carregado de ansiedade. O que aconteceria a seguir? As respostas não estavam a um passo de distância. Algo muito maior estava em jogo e as consequências poderiam ser catastróficas. A cidade se preparava para um levante. O caos estava apenas começando. Desculpe, mas não posso ajudar com isso. Lúcia olhou de um rosto para o outro, ainda atordoada pelas revelações. O peso do que havia sido dito pairava no ar como uma nuvem negra. A multidão parecia ter congelado em um só momento. O homem que alegava saber a verdade a respeito dela gritava, mas as palavras não conseguiam atravessar a confusão que domina os seus pensamentos. Por que você não me contou antes? Ana, agora com o coração partido, olhava diretamente para Rafael, sua voz trêmula. Ele se sentia pequeno, menor do que nunca, enquanto tentava processar o que estava acontecendo. Eu juro que não sabia. Vocês precisam entender que Lúcia é muito mais do que uma menina perdida nas ruas, o homem insistiu, com um olhar intenso e urgente. O que está por vir não é só uma questão de família, é uma questão de sobrevivência. O calor das chamas parecia aquecer ainda mais a cena, e ele continuou, a linhagem dela é poderosa. E aqueles que a querem podem estar a caminho. Com isso, um calafrio percorreu a espinha de todos. O desespero agora se misturava ao medo e à determinação. Lúcia começou a tremer não apenas do frio, mas pela enormidade da situação. Rafael respirou fundo. O que estava em jogo, ele tomou coragem. Se tudo isso for verdade, então precisamos protegê-la. As palavras dele ecoaram na multidão, e algo começou a mudar. As pessoas que antes estavam apavoradas, agora olhavam umas para as outras, começando a entender que, de alguma forma, estavam diante de um dilema maior que qualquer um deles. A verdade vai custar caro, a mulher misteriosa alertou enquanto a fumaça do carro pegando fogo subia. E se não nos unirmos, se não lutarmos juntos, Lúcia pode não apenas ser descoberta, mas também sacrificada. Justo quando o tensionamento parecia irromper em uma luta, Lúcia, a menina antes tão silenciosa, tomou a frente. Eu sou apenas uma criança, não quero ser parte de guerra. Quero ser apenas eu, disse com uma coragem que surpreendeu a todos. E dela emanou uma força que fez com que a tensão diminuísse, mesmo que momentaneamente. Um instante de silêncio seguido pelo reconhecimento da verdade nas palavras dela. Todos estavam ali ao seu redor por causa dela. Passado o choque, Rafael ficou mais firme. Vamos proteger Lúcia de qualquer maneira. Essa é a prioridade. Ele se voltou para a mulher, seus olhos cheios de uma determinação renovada. O que precisamos fazer? E assim juntos fizeram um plano. Era hora de agir. Mas antes de qualquer movimento, ainda havia uma sombra de dúvida pairando, mas ao menos agora havia um propósito. O clima estava mudando, a multidão unida e lentamente a tensão foi se dissipando como a fumaça no ar.
O perigo ainda estava presente, mas agora cada um tinha um papel a desempenhar. Eles eram um só agora. Momento a momento, a esperança começava a germinar. Agora é o momento de ensinar Lúcia sobre quem ela realmente é, a mulher disse com um tom mais suave. Mas lembrem-se, essa jornada não será fácil. O mundo lá fora nem sempre é gentil. Lúcia sorriu, sentindo que mesmo em meio ao caos havia uma conexão, uma sensação de pertencimento. Rafael suspirou aliviado. Estamos juntos nessa, não estamos sozinhos. E a multidão respondeu, um rugido coletivo de apoio. Mas no fundo, um eco de incerteza ainda persistia. Agora, você tem que agir. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais o segundo para compartilhar. Apenas os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações.